Sejam muito bem-vindos ao podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA, Como Gerar Crescimento Sustentável por Meio das Pessoas. O tema de hoje é comunicação autêntica e eu tenho a alegria de conversar com Celso Cardoso, um profissional com uma sólida carreira em comunicação, que já atuou como locutor, repórter, narrador, apresentador e comentarista, destacando-se como uma voz respeitada no cenário esportivo. Com mais de 30 anos na TV Gazeta, dos quais 25 dedicados à apresentação do programa Gazeta Esportiva, e também ocupando a posição de chefe de reportagem do Departamento de Esportes da mesma emissora. Celso deixou uma marca indelével na cobertura esportiva. Sua presença foi caracterizada por análises serenas e narrações emocionantes, conquistando e cativando os telespectadores ao longo dos anos. Atualmente é mentor vocal altamente qualificado. Ele compartilha todo o conhecimento e experiência por meio de oficinas de voz para empresas e mentorias individualizadas para profissionais que buscam aprimorar habilidades de comunicação e oratória. E está faltando uma coisa importante aqui nesse currículo. Ele também é locutor de uma banda. Conta essa história que faltou aqui, Celso. Verdade. Também, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Parabéns pela sua obra, o Poder dos Times AAA. Sou fã do trabalho, sou fã da filosofia de trabalho de vocês. E, além de trabalho como jornalista, do trabalho como mentor de comunicação, eu também tenho uma banda de rock. Começou ali como um hobby e depois ganhou também contornos profissionais e que eu tenho o prazer de dizer. Eu costumo dizer que a televisão sempre me deixou muito certinho, muito acomodado. E aí eu posso transformar toda a minha inquietude no palco cantando rock. Maravilhoso. Como é o nome da banda, Celso? Celso Cardoso e os Impossíveis. E os Impossíveis. E você se apresenta em algum lugar mais fixo? Faço em São Paulo? Faço shows em casa de shows. Tenho um show, inclusive, dia 20 de abril. Tenho outro também marcado dia 29 de junho, que é um show, eu considero Cazuza e Renato Russo os maiores poetas do rock nacional. Concordo, 100%. Então eu faço um trabalho que é justamente uma homenagem a esses dois poetas. São releituras de músicas do Cazuza e do Renato Russo. Legião Urbana, Barão Vermelho, que estão nesse show. Que delícia! Para quem aqui é dos anos final de 70, 80, a gente se identifica muito. Que foi quando houve o boom do rock nacional. E Legião Urbana, Barão Vermelho foram realmente bandas marcantes na história do rock nacional. Que delícia, Celso. Uma alegria imensa ter você aqui, já na primeira temporada. Uma pessoa que me ensina muito sobre comunicação. Já fizemos trabalhos juntos. Verdade. E realmente eu posso assegurar que você, como mentor vocal, olha, tem me ajudado muito. Que bacana, eu fico muito feliz, porque Obrigada, é o que eu mais amo fazer. Faz muito bem. Mas, Celso, por que eu chamei você aqui e quis ter essa conversa que pudesse ficar gravada? Porque eu percebo, conversando com os meus clientes, quantas pessoas talentosas, de muito potencial, sofrem assim, absurdamente na hora de falar em público, na hora de falar frente às câmeras. E primeiro eu queria explorar um pouco com você de onde vem esse sofrimento todo e como é que a gente pode ajudar essas pessoas a se expressarem melhor. Talvez mudando a maneira de pensar. A gente é humano e a gente é dotado de algumas características, não vou dizer defeitos, mas características que são humanas. O ego, vaidade. Então, muitas vezes, o que nos assusta quando a gente vai falar é o olhar alheio, é o olhar do outro. E muitas vezes a gente se esquece que o principal não é sobre mim. Exato. É sobre a minha mensagem. Então as pessoas se desconectam da mensagem para olhar para o próprio eu. E aí trava com medo do julgamento do outro. Então as pessoas normalmente elas travam por causa do olhar do terceiro e não um olhar de si próprio, para a própria mensagem.
Então, isso gera inúmeras situações de medo, pavor, insegurança, medo de travar, medo de não ser aceito, é medo disso, é medo daquilo. São tantos medos que povoam a mente e são medos irracionais. Sei lá, se tiver um leão na minha frente, eu tenho que ter medo. Exato. Porque esse medo vai salvar a minha vida. Ou eu corro, ou eu enfrento. Mas se eu não tiver esse medo, muito provavelmente eu vou ser devorado. Agora, o que pode causar uma pessoa me vendo falar? Me ouvindo falar? Que tipo de ameaça ela me gera? É um medo totalmente irracional que não faz o menor sentido. Então, quando a gente se conscientiza das razões que causam esse medo, e de repente a gente muda o foco do olhar do outro para a mensagem, isso torna mais palatável, sabe, a questão do falar em público. A expressão, porque não se trata de você, se trata da mensagem que você tem para passar. Exato. Então, acho que um primeiro ponto aqui é que para você ser um bom comunicador, primeiro você tem que ter uma mensagem que tenha um significado para você. Porque se você não acredita que você tem algo importante a dizer, da onde vem essa energia? Eu costumo dizer, Carol, que 4 pontos básicos boicotam uma boa comunicação. Primeiro, a falta de domínio do assunto. Se eu não dominar o assunto voz, o assunto comunicação, não faz o menor sentido eu estar aqui. E se você me convidar e eu não estiver preparado, isso vai gerar inúmeras inseguranças em mim. Tá, mas o que eu vou falar? Será que faz sentido? Será que não faz? Será que vai convencer? Será que não vai convencer? Segundo ponto é essa insegurança que muitas vezes ela é do ponto de vista... ela é irracional. Não faz o menor sentido o medo que essa comunicação gera. Muitas vezes pode ser pela falta de domínio do assunto e outras vezes por mera vaidade, ego. Será que a Carol está gostando de mim? Será que quem está assistindo a gente agora está gostando de me ouvir falar? São tantos pensamentos que eu coloco na minha mente que me tiram do agora. E quando eu saio do agora, eu me desconecto da mensagem e eu não vou fazer uma boa comunicação. Um outro ponto, muitas vezes, é o inverso disso. Eu costumo dizer que a pessoa ela é indiferente, ela é blasé. Blasé. Ela sabe tanto, mas ela sabe tanto que ela está muito mais preocupada em expor aquilo que ela sabe, ser admirada pelas pessoas pelo conhecimento que ela tem, mas sem se preocupar se o outro realmente está compreendendo e entendendo tudo aquilo que ela está falando. Exato. E um quarto ponto, que também é muito relevante, é a falta de consciência vocal. As pessoas elas não sabem como elas falam. Muitas vezes, a maneira de falar está totalmente divergente, desconectada da intenção dela. E isso, muitas vezes, gera ruídos, mal-entendidos, situações desconfortáveis por falta de consciência. Quantas vezes a gente não vê, inclusive, no mundo corporativo, ou até mesmo nas relações interpessoais, pessoas que se expressam de uma maneira muito agressiva, de uma maneira muitas vezes inadequada, e quando ela é alertada, ela ouve, ela fala, não, mas não foi minha intenção. Exato. Eu não quis falar isso. Ela pode não realmente não foi consciente, mas não vale a intenção, vale o que ela passa. Exato. A comunicação não é o que nós falamos, é o que o outro entende, né? E a gente precisa dessa consciência. Não adianta disso. Eu sou assim, que me aceite. Exato. Exato. Isso eu vejo muito na realidade das empresas, principalmente líderes que têm já alta liderança, pessoas que têm um espaço de fala muito respeitado, muito reconhecido. Primeiro, usar esse espaço de fala, como você falou, como se fosse só deles, né? Então, eu tenho muito a dizer e vocês estão aqui para me ouvir. Então, uma das coisas que, para mim, também dificulta muito a boa comunicação é que as pessoas não se ouvem, como você trouxe, e nem ouvem o outro. Que é pior ainda. Que é pior ainda, porque você não se conecta. E tem uma frase do Stephen Covey que é bem apropriada para cá. Ele fala, as pessoas não ouvem para entender, elas ouvem para responder. E quando eu ouço para responder, eu estou só na minha cabeça. Eu não estou me conectando com você. E aí, realmente, fica difícil, né? Saber ouvir é um processo primordial na comunicação. Porque o que você tocou é
normalmente é o que acontece. Enquanto eu estou falando, você muitas vezes está ouvindo, ou melhor, você não está me ouvindo, você está mentalizando a contra-argumentação. Então você perde muitas vezes até o teor da minha argumentação, porque você está preso nos próprios pensamentos e no que você quer falar. Aí não é uma conversa do ponto de vista de entendimento. Aí você cria um conflito. Exato. E, normalmente, quando você pensa num diálogo, você pensa justamente num ajuste, numa maneira comum de ver as coisas. Isso só é possível quando você passa a ouvir. Tem uma coisa, Carol, que as pessoas desconsideram quando elas falam, que eu levo isso para a vida. É a generosidade na fala. Quando eu falo de comunicação generosa, é quando você coloca a compreensão do outro como sua prioridade. Muda tudo, realmente. É porque quando você tá vai gerar a conexão. E quando você está a serviço do outro, você esquece de si. E aí o ego, ele naturalmente se acomoda. Não estou preocupada se o meu cabelo está bonito, se você está gostando. Eu estou preocupada em servi-lo da melhor forma. Eu acho que isso também tem um... Porque não é sobre você, Exato. é sobre a mensagem. É sobre a mensagem e o outro, e ajudar o outro a compreender alguma coisa. A comunicação só faz sentido se essa mensagem chegar para o seu receptor. Pode ser uma única pessoa, pode ser uma dezena de pessoas, pode ser 1 milhão de pessoas. As pessoas, muitas vezes, elas se desconectam da mensagem. Estar conectado com a mensagem é o principal ponto. E a única coisa que justifica justamente você estar diante de alguém falando, eu aqui, você aí, é o que a gente tem para falar. Exato. Então tem que ter repertório, tem que acreditar naquilo que você vai transmitir, né? Tem todo um... Claro. E a gente está falando do sabotador, então, por exemplo, o conteúdo me parece muito simples e óbvio. É só você estudar o seu conteúdo, é só você se preparar para você estar diante do seu público. Pode ser diante do microfone, pode estar num palco, pode estar num podcast. É estudar. Estudar e rever. A insegurança, tirar esse olhar alheio e passar a ter os seus olhos sobre o seu conteúdo. Eu me desconecto do que os outros podem estar pensando e foco só na minha mensagem. Se eu estiver aqui agora falando para você sobre comunicação, e enquanto eu falo, ficar pensando, o que será que a Carol está imaginando? Será que a Carol está gostando do que eu estou falando? Será que faz sentido para ela? Ou seja, são tantos pensamentos que me tiram do agora. Literalmente acabam com a sua presença. Exato. É isso. E tanto que quando alguém me pergunta sobre como lidar com a insegurança, óbvio que a gente tem muitas técnicas de respiração, de relaxamento. Primeira coisa, obviamente, é estudar o conteúdo. E a segunda dica, ela é comportamental. Eu preciso limpar a mente, abstrair todos aqueles pensamentos que não me agregam. Olha, enquanto eu estou falando sobre vós, se eu ficar pensando no que você estaria pensando, o que vai ser depois, já me desconectei. Exato. Já me desconectei. Então, é o exercício do agora. Ponto. Coisas que a gente não faz no dia a dia. A gente vive em épocas tão ansiosas, de pessoas tão ansiosas, que o tempo todo a gente está pensando lá na frente. A gente está almoçando com o celular aqui, no que eu vou fazer depois. A gente não se permite viver o agora. Exato. Então, muitas vezes, a questão da comunicação vai muito além da própria voz, vai numa questão do comportamento. Exato. Uma pergunta, Celso, que eu recebo muito dos meus coaches é como melhorar a minha presença, veja, executiva, né? Que é uma das coisas mais valorizadas, a questão de como você é percebido, o valor que você expressa, né? A respeito da sua competência profissional e tudo mais. E, normalmente, as pessoas associam a presença executiva a fazer mais. Então, eles me perguntam, o que eu tenho que fazer para melhorar a presença executiva? Às vezes eu digo, é justamente fazer menos. É você tá aqui comigo, tá focado, né? Concentre-se naquilo que você tem para passar e menos é mais. Não é uma coisa... É administrar o silêncio, muitas vezes, que gera desconforto em tanta gente. Tem isso também na comunicação. Que às vezes é mais poderoso a gente ficar em silêncio. Não é? Saber ouvir. Saber ouvir. Para construir próprias argumentações a partir das dores do outro ou, de repente, até mesmo razões de felicidade do outro, para você compreender a realidade, para a gente sair, né, do nosso universo egocêntrico, do mundo visto por nós, da nossa bolha, para entender o outro e com empatia. Exato. E mesmo aquelas pausas reflexivas, onde você baixa, você faz a pessoa também entrar num outro
estado ali de reflexão. Tem uma coisa que é muito comum, né, no mercado corporativo e até mais associado às mulheres. Infelizmente, eu percebo, e tem pesquisas certificando isso, que existe uma correlação de querer falar muito rápido para se livrar. Sabe, uma coisa que eu não quero fazer, que eu estou insegura, então eu vou falar rapidamente, coloca lá no 2 do WhatsApp, na velocidade 2, para terminar logo com isso. E às vezes são pessoas que têm um conteúdo relevante, mas que a forma é tão insegura mesmo e descuidada que você perde a vontade de ouvir. Você falou da presença, isso tem tudo a ver com a presença. Quando a pressa, na maioria das vezes, ela é sinônimo de desinteresse. Quando você fala com alguém e alguém está falando muito rápido, que pode ser por ansiedade, pode ser por nervosismo, pode ser porque ela está com pressa mesmo, isso significa que você não é importante para mim. Então, nesse exercício da presença, falar mais devagar, sabe? Você olhar para a pessoa se for algo presencial. Isso revela facilidade na conexão e mostra que, por exemplo, eu falando mais devagar, eu falando num tempo adequado, de maneira muito clara, isso demonstra que você é importante para mim. Tão importante para mim que eu dedico parte do meu tempo, e o tempo hoje é uma coisa muito preciosa, as pessoas estão cada vez com mais compromissos e elas querem fazer tudo muito rapidamente. Quando, de repente, eu falo mais devagar, eu paro e dedico o meu tempo a você, eu mostro que você é importante para mim. Isso gera empatia, isso gera conexão e a comunicação se torna efetiva, de fato. E uma coisa muito interessante que eu aprendi com você, Celso, foi a gente sentir a voz no corpo. Eu não tinha esta conexão. Hoje eu tenho muito mais essa coisa de falar mais grave. E eu lembro que quando nós começamos o trabalho, eu falava para você, poxa, mas eu falar grave parece que não combina, né? Porque a gente associa o tom feminino ao agudo. E você me disse assim, então fala bem agudo agora, eu não vou fazer aqui, gente, que vocês vão me matar. Soa muito chato. Então, eu não vou demonstrar, fiquem tranquilos. Mas o Celso me pedia, fala fazendo vibrar a sua testa, lembra? Ou a cabeça, enfim. E aí você vai ver o que eu estou querendo te dizer. E fica insuportável. Então, à medida que a gente começa a achar o tom, a comunicação ela também fica mais prazerosa para quem ouve. E isso, para mim, foi uma sacada de sentir a voz no corpo que me deu muito mais domínio da minha expressão. Essa questão da voz é curiosa. Tem muitos estudos, tem muitas pesquisas, especialmente nos Estados Unidos, que associam a voz grave à liderança, ao poder. Então, políticos normalmente com vozes graves têm mais votos, líderes de empresas com vozes graves são mais comuns. A questão é que quando a gente pensa em voz grave, as pessoas normalmente associam a timbre. Não necessariamente a timbre. Tem a ver com o tom que você coloca. Então, eu posso estar falando com você aqui agora, no mesmo volume, na mesma intensidade, e só vou mudar o meu tom. Então, eu posso estar falando, de repente, mais agudo, com a voz vibrando aqui na minha cabeça. Aí você imagina eu dando uma entrevista para você, falando sobre voz, sei lá, por quase 1 hora, e minha voz vibrando aqui. É muito chato. É muito... Eu tenho a voz naturalmente grave, Sim. Mas as pessoas às vezes colocam mais. Então, se eu ficar falando aqui, eu só tenho que puxar minha voz para baixo para falar de uma maneira mais agradável. Isso é uma coisa que muda tudo, fica muito mais macio, realmente, Sim. Né? De ouvir, e isso é uma coisa que quem está nos ouvindo pode testar, né, consigo, e vocês verão o impacto, uma vez que a gente consegue se torna muito realmente mais agradável, né? Primeiro o tom e depois também de... Tem uma coisa que eu acho fundamental e as pessoas às vezes não têm noção. A gente pode fazer com que a nossa voz ela ganhe braços, mãos e possa tocar o outro. Então, isso tem muito a ver com a dinâmica da fala. Eu posso jogar minha voz até você e eu posso trazer minha voz para mim. O que é meu, o que é seu. São movimentos que a gente dá para a voz e que ajudam a gente sedimentar e fortalecer a nossa intenção. Então, o que é meu e o que é seu
São movimentos que a gente dá para a voz que traduzem justamente a nossa intenção, o que eu quero dizer. A nossa emoção também, Isso né? é possível se a gente se permite sentir. Exato. E isso é tão importante porque a gente precisa lembrar o tempo todo que somos seres emocionais. Por mais que a gente se veja como racional, muitas vezes o que a gente faz é toma uma decisão emocional e depois tenta explicá-la com a razão. Mas à medida que a gente tem um domínio da emoção que a gente expressa e como é que ela impacta o outro, eu tenho a influência aumentada. Que é uma das coisas que no mundo da liderança é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam. Como eu melhoro a minha influência? Às vezes, não é nem o conteúdo, o teu conteúdo já é bom. Normalmente, as pessoas têm conteúdo nesse nível, né? Pessoas que estão em posições aí de bastante senioridade, mas a expressão emocional, ela é como um abraço, como você fez agora. E quando você consegue abraçar o outro com a sua mensagem, pelo tom, enfim, pelo timbre, pela velocidade, pela intensidade, enfim, você influencia sem a pessoa perceber exatamente por que ela está sendo influenciada. Fala mais sobre isso. Quanto mais você for... Tem muitas pessoas que querem muletas. Acham que a vida é como se fosse o Harry Potter, tem uma varinha lá de que você transforma tudo. É trabalho e percepção. Eu sou muito avesso, muitas vezes, a dicas que se transformem em muleta. Quanto mais genuíno você for, quanto mais consciente você for das suas emoções e das suas intenções, mais fácil vai ser a sua conexão. Porque se você não for genuíno, você pode criar uma personagem, pode soar caricato, e isso gera uma quebra de credibilidade. Por isso que muitas vezes, quando eu faço algum trabalho de preparação, num primeiro momento, eu uso muito a linguagem jornalística. Por que a linguagem jornalística? Porque muitas vezes ela é objetiva. Neutra, existe uma emoção, mas existe um distanciamento crítico das suas paixões. Ou deveria existir, né, Celso? Ou deveria existir. E a questão, qual é o maior patrimônio de um jornalista? A credibilidade. E essa credibilidade a serviço do jornalismo, que faz com que as pessoas possam assistir a um telejornal de maneira fiel, que esteja lá todos os dias, é o fato dela acreditar, obviamente, num sentido mais amplo no jornal, mas principalmente no apresentador que lá está. E a gente pode colocar isso a serviço de qualquer outra tarefa. Então, quando eu estou lá, simbolicamente, num telejornal falando eu sei, eu vi, estou contando para você, é a mesma maneira, na essência de credibilidade, a mesma coisa eu falar para você. A voz transforma a vida das pessoas. Você, no seu caso, a gestão pode e deve ser mais humanizada. Sim. Então, se você pegar a maneira de falar, ela serve para a sua consultoria, ela serve para a minha palestra, para as minhas aulas, e esse é o apresentador que está lá. Porque é uma questão objetiva, sóbria, tem as suas emoções, mas com distanciamento crítico das paixões. Então eu me faço... As pessoas muitas vezes confundem isso. É quando você traz autoridade para a sua fala. Autoridade é a palavra mágica, que é diferente de autoritário. Sim, totalmente. Eu não imponho as minhas ideias, mas eu falo com convicção sobre as minhas ideias. E por isso você confia em mim. Exatamente. Então, ainda que você não concorde comigo 100%, você respeita. Né? Porque a questão da autoridade é isso, é gerar respeito, é gerar confiança. E isso tem muito mais peso no longo prazo do que você convencer alguém uma vez por conta de uma emoção, né? Imposta. Uma imposição. Muitas vezes as pessoas querem impor por intermédio do autoritarismo, que é totalmente diferente de você ser uma autoridade. Exato. O autoritário, ele impõe pelo terror. A autoridade tem o respaldo da experiência. Exato. E ser autoridade não é só pela sua expertise, não é só pelo seu tempo de trabalho, não é só pelo que você construiu, mas também pela maneira como você fala.
Exato. A gente está colocando bastante ênfase na voz aqui, mas é importante também falar de outros aspectos não verbais da comunicação. Postura, gestual, a expressão facial é o que a gente tem que mais rapidamente aciona a parte cerebral emocional, né? E como ela é negligenciada, não é, Celso? Às vezes a gente não percebe, mas a minha mensagem, o conteúdo está indo para uma direção e a minha cara está falando exatamente o contrário. Sim. Então... Totalmente desconectado. Exato. Tem pessoas que às vezes me perguntam, tá, Celso, mas na hora que eu vou falar, o que eu faço com as mãos? Primeira coisa que a gente tem que pensar é a voz quem dita os movimentos. É o conteúdo, é a mensagem quem dita a gesticulação gestual. Muitas vezes as pessoas têm movimentos aleatórios que não são nada condizentes com as intenções, gestos que chamam muito mais atenção do que o próprio conteúdo. Sim. E normalmente eu falo, de novo a gente vai voltar ao que é genuíno. A gente pode pensar em N técnicas, N possibilidades de consciência de que fazer com as mãos. Mas o que eu aconselho normalmente é se policiar, isso a gente faz treinando, que os movimentos tenham sentido com o que você está falando. Eu posso ter um jeito muito peculiar de fazer, você pode ter o seu, por isso eu não gosto de ficar colocando regras, mas que façam sentido. Por exemplo, se eu falar sobre ontem, ou amanhã, não sei, talvez, eu quero. São movimentos condizentes com aquilo que eu realmente estou querendo passar. Eu até brinco, né? Não precisa ser com aquelas bandas de pagode. Eu vou te ligar, meu coração. Não precisa. Precisa tanto, né? Mas que seja realmente um movimento, que seja um gesto, que esteja de acordo com a sua intenção, com aquilo que você quer passar. Por isso, as pessoas muitas vezes elas querem fórmula pronta. De novo que eu falo da varinha do Harry Potter. Não existe isso. Só é possível se você se conectar com a sua mensagem. E quando você se conecta com a sua mensagem, os movimentos fluem de maneira muito natural. Isso que é bonito. Porque vem da alma. Isso que é bonito. Vem da alma, não é na cabeça. A gente está falando até nos bastidores, quando as pessoas pensam em decorar. Decorar está aqui só no plano mental. A sua mensagem tem que passar pela alma, tem que passar pelo coração, tem que vir de dentro para fora. Você até comentava, né, que a expressão em inglês é by heart, que significa realmente o que vem do coração. Eu acho que quando a gente tem esse insight, você começa a entender que não é sobre decorar, é sobre incorporar a mensagem com tanta verdade que ela é sua, você não fica sem ela, ela está dentro. Então, é só você deixar que ela vai se expressar. Porque a interpretação ela vem naturalmente. Quando a gente pensa em interpretação, a gente pensa no teatro, aquela coisa de fingir ser outrem. Não. Quando eu falo interpretação na nossa fala, é justamente dar vida às nossas intenções. De maneira muito genuína. Agora, quanto de autoconhecimento requer ter uma boa comunicação? Porque tudo que a gente está falando aqui, Celso, volta para autoconhecimento. Né? É você se perceber, é você entender o que tem nessa mensagem que você quer passar que é tão especial e como é que você, né, e para quem você quer falar. É você ir experimentando e afinando esse instrumento. Né? É sobre ter consciência. Ter consciência de como eu falo, para quem eu falo, como eu estou falando. Consciência é fundamental nesse processo. E valorizar o que é mais importante. De novo, não se trata de mim. Se trata da mensagem. Da mensagem. Muitas vezes as pessoas pensam em várias coisas na recepção, no acolhimento, como eu vou ser visto, como eu vou ser julgado, eu vou me sair bem, eu vou me sair mal, eu vou guardar o texto, eu vou fazer tudo perfeito. Tá aí a mensagem. O que você Carol, tem a dizer? O que você tem a dizer? E muitas vezes você pode ter uma experiência fantástica, uma história linda para contar, só que dependendo da maneira que você utilizar a sua voz, da maneira que você contar, você vai ter reações totalmente diferentes.
A voz você coloca de uma maneira. Vou dar um exemplo de uma situação de um palestrante que eu estava preparando, e a ideia dele com aquela palestra era motivar as pessoas. E ele tinha uma história muito bonita, capaz de despertar esse tipo de sensação no público, que é a motivação, porque ele conseguiu se reinventar diante de uma situação muito ruim. A história é linda. Quando ele vai contar essa história, ele contava de uma maneira muito presa ainda aos acontecimentos passados. Então era uma voz mais triste, mais densa. E eu falei, qual é o seu objetivo? É motivar. A maneira como você está contando te faz uma vítima, não um esperador. Olha que interessante. Ele voltou, começou a contar a história de uma maneira totalmente diferente. A mesma história, obviamente, mas a postura da voz. Então, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas eu estou aqui, sou um vencedor. Ponto. Então, a história é a mesma, as palavras são as mesmas, mas a maneira de colocar a voz gera uma percepção, quando ele muda, gera uma outra percepção. E isso que você está falando, Celso, é muito profundo, porque à medida que ele conta essa história de uma forma diferente para ele mesmo, para os outros, mas ele se ouve contando essa história de uma maneira diferente, ele muda. Sim. Por quê? Porque ele está meio que reescrevendo essa história de uma maneira que vai mobilizar um sentimento de superação, Exato. Um sentimento de, puxa, olha que bom que eu estou aqui podendo contar isso hoje para vocês. Então, isso é uma das coisas que mais auxilia no processo de mudança pessoal. Né? Tanto que tem grandes mestres que falam o seguinte, se você está, de alguma forma, travado na sua vida, analise as histórias que você tem contado a si mesmo. Porque tudo é uma questão de lente de interpretação. Então, se eu coloco a lente da vítima, nossa, o que você espera que venha de bom dali? Claro. O máximo que você vai conseguir é piedade alheia e você vai ficar num local de coitadinho. Agora, se você reescreve essa história, independente do que tenha sido, você realmente se fortalece. Então, isso tem um efeito de transformar aquela pessoa, né? Que é muito poderoso. Por isso eu digo que comunicação é transformadora. Comunicação de dar um exemplo. Transformação. É transformação porque as pessoas, muitas vezes, quando alguém muda a maneira de falar, quando a pessoa fala de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais confiante, de uma maneira mais clara, quem ouve não nota que mudou foi a maneira de falar. A pessoa nota que a pessoa mudou. Exato. Eu já ouvi de muitas pessoas que eu fiz mentoria e, de repente, de uma maneira mais fofa de falar, sabe? Aquela coisa, eu te dou meu colo. E, na verdade, o que ela tinha que apresentar era a solução, não dar colo. E o texto era o mesmo. Ela mudava a maneira de falar. E quem ouvia depois, você anda tão diferente ultimamente. Olha só. Você anda muito mais serena, muito mais confiante. Ninguém percebe que o que mudou foi a voz, mas sim a pessoa. É muito poderoso isso. É muito poderoso. Agora, Celso, tem como a gente transformar uma pessoa mais introvertida, mais reservada, em um líder carismático? Claro. Que conselhos você dá para pessoas que são naturalmente mais fechadas para se tornarem mais carismáticas, mais envolventes? Bom, primeiro processo. Oratória é a habilidade que se desenvolve. Não existe essa coisa do dom. Claro que tem algumas pessoas que têm mais facilidade do que outras. Porém, vamos imaginar que uma pessoa que já nasceu com essa facilidade, digamos que ela tem ali 30% do caminho percorrido. Se ela não desenvolver isso, ela vai ficar nos 30%. Por outro lado, quem começou do zero, não tem essa facilidade, mas se ela treinar, se ela exercitar a consciência, se ela se ouvir e repetir, é como no esporte. Repetição, correção. Repetição, correção. Então, se ela tiver essa disponibilidade, essa determinação de trabalhar, perceber como ela fala, ela ultrapassa esses 30% que o outro já tem, que ganhou, sei lá, do universo, está no DNA, não importa de onde vem, mas que já existe, ela vai desenvolver e vai ser melhor comunicadora do que aquela pessoa. Então, a gente está falando de consciência.
Então, a partir do momento que... Por que as pessoas normalmente são inseguras? Porque elas não sabem da capacidade delas. Então, elas se julgam tímidas, se julgam despreparadas e elas não ousam. A partir do momento que existe um trabalho voltado para essa pessoa, que a gente grava, ela se ouve. Uau, eu estou falando melhor. Ela vai ganhando confiança. Tem a ver com confiança. Confiança é a palavra mágica. Sem dúvida. Quando ela vai ganhando confiança, ela se sente empoderada. Quando vem, eu não queria estar em público. Agora ela quer. Porque ela se sente bem, ela se sente confortável. Então, isso é um processo de descoberta que é fruto de um trabalho intenso e transformador. A pessoa se inibe porque ela não quer se expor. Exato. Eu sou de uma natureza tímida. Eu normalmente, pode não parecer, mas eu sou naturalmente tímido. Só que quando eu vou falar, quando eu comecei no rádio, eu fui ganhando confiança. Então, para fazer aquilo, eu faço bem. Eu posso até ter um comportamento tímido ainda no meu dia a dia. Não me exponho muito, sou discreto. Reservado. Reservado. Né? Reservado. Mas, introvertido, talvez. Talvez, mas quando eu tenho que falar, que eu estou no centro das atenções, eu não tenho receio. Eu não tenho medo, que isso é fruto da confiança adquirida. Então, a partir do momento que você treina todos os dias, você ganha consciência da sua capacidade. Aí tem uma você diferença deixa fluir essa luz. Importante, Celso, que eu não vejo você como tímido, porque você é muito mais introvertido, no sentido de ser mais reservado, mais reflexivo. O tímido, a essência da timidez é uma insegurança social ligada à aprovação alheia. Sim. Então, uma vez que você adquire essa segurança que você sabe que você vai arrasar e que você passa isso, né? Essa timidez ela vai dando lugar a uma habilidade adquirida. E você continua sendo uma pessoa reservada, você continua sendo uma pessoa mais discreta, talvez, mas que se você precisar entrar em ação, você vai e faz bonito. Cara, eu faço uma metáfora que ela é meio esdrúxula, mas ela faz sentido. Quando a gente vai a um casamento, as mulheres normalmente um vestido mais longo, o homem põe um terno, uma gravata. Pode ser que eu não use essa roupa no meu dia a dia. Porém, quando eu vou a um casamento com essa roupa, eu não deixo de ser eu porque estou usando essa roupa. A mesma coisa com a comunicação. Eu posso continuar de uma maneira no dia a dia, mas quando a circunstância me pede, eu cumpro com o meu papel. Eu ponho o black tie, exato. Acabou. E isso é ter repertório, né? Eu acho que é tão importante as pessoas trabalharem nessa constante aquisição de repertório. Porque aí você não passa esses apertos, né? Se precisar se adaptar a uma situação diferente, você vai lá e mobiliza um repertório diferente. Agora, para isso, tem que estar sempre aprendendo, disposto a se expor para aprender. E muita gente trava aí. Trava aí. Eu estou falando de uma experiência de mais de 30 anos. E um curso que eu tinha de apresentação de telejornal, que eu tenho agora pela minha escola também, mas esse curso ele foi muito importante no sentido de perceber, porque era um curso voltado para um segmento, para pessoas que queriam trabalhar na televisão, sentar numa bancada. Só que como ele era um curso extracurricular, um curso livre, pessoas de outras áreas iam fazer esse curso. Então, já dei aula para pessoas do marketing, para pessoas, advogados, para médicos, já foi fazer o curso. E eles conseguiam falar tão bem quanto qualquer apresentador de telejornal, mesmo não sendo a intenção deles. Então, isso ficou claro para mim. Claro, se você tiver uma limitação do ponto de vista físico, algum problema de ordem fisiológica, mas em condições normais, qualquer um, eu falo isso porque a vida me comprovou, a experiência me comprovou, qualquer um pode falar tão bem quanto qualquer apresentador de telejornal. Nossa, que incrível. Que é a referência de quem está na bancada, quem está na mídia, de quem está... Qualquer um pode falar. Então, isso mostra que não há timidez, que não há introversão que impeça. Tudo tem a ver com treinamento, de você desenvolver uma habilidade, de você se sentir confortável com essa habilidade, para você querer mostrar para o mundo que você sabe falar bem. Isso. E aí transforma e empodera. Nossa, que lindo.
E é bacana ver isso, emociona. Eu vou te falar uma coisa, uma das maiores, eu amo isso que eu faço. A gente sente que eu você amo. ama. E não tem preço você ver a transformação das pessoas. Você vê as pessoas, de repente, sorrindo, surpresas com a performance que elas não sabem. Ouvi um depoimento de um mentorado, ele falou assim, gente, não sou eu falando, não parece eu falando, e sorrindo, é você falando. Você só está desenvolvendo isso, não sabia dessa capacidade. A gente fala, né? Liberar o seu potencial. Carol, não é falácia. Essa é uma grande evidência, porque ela é tangível, as pessoas percebem, né? Sim. Você fazendo isso. Qualquer um pode falar bem, desde que esteja disposto a isso e bem treinado. E bem treinado. Excelente. Agora fala um pouquinho da escola, Celso, seu novo projeto. Conta pra gente o que é. Esse era um sonho antigo que eu tinha e a minha namorada Sibeli foi uma musa inspiradora nesse processo. Eu fiquei muito tempo na televisão, mais de 30 anos, trabalhando na televisão, fazendo coisas relacionadas ao jornalismo e dar aulas. Era uma espécie de um plano B que eu fazia pelo prazer de dar aula, de ver a transformação das pessoas. Quando eu saio da emissora que eu trabalhava em fevereiro de 2023, eu passo por um ano de transição e eu começo a ver a possibilidade de realmente me dedicar mais ao que eu mais amo fazer, que é justamente ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Então, aí veio a ideia justamente de montar a Escola de Comunicação Celso Cardoso, na qual eu posso trabalhar nas mais variadas frentes. Então, preparar pessoas que têm um objetivo definido, por exemplo, de apresentar um telejornal, de preparar pessoas que querem fazer, por exemplo, o jornalismo esportivo, que são áreas que eu sempre atuei na minha carreira como jornalista, e preparar pessoas também de outras áreas que precisam se comunicar melhor. Sejam médicos que tenham conteúdos na rede social para apresentar, sejam engenheiros que precisam liderar uma equipe e apresentar projetos, sejam advogados que precisam desenvolver melhor a capacidade de defender os seus clientes e lidar com a intimidação que está diante de um juiz. Sim, sim. Então, são as mais variadas funções que necessitam falar melhor, falar bem. Hoje, ela é primordial em qualquer setor de atividade. Sim. Pode ser para vender um projeto, pode ser para liderar uma equipe, pode ser nas relações interpessoais. Eu me lembro de um mentorado, Carol, eu acho isso muito curioso, porque a gente estava desenvolvendo a ideia de um roteiro, baseado no storytelling, como amarrar direitinho o discurso dele, que era voltado para a venda. Então, estava muito claro que ele tinha que fazer, do ponto de vista de fazer uma introdução, de qual era o problema do cliente dele, qual era a solução que ele apresentava. E ok. Me surpreendeu quando ele falou que ele utilizou isso para ter uma DR com a esposa. Olha, a mesma estrutura. A mesma estrutura no sentido de acabar tudo bem. Olha, a gente precisa conversar. A dor, a gente não tá meio desconectado, as coisas não estão funcionando. Que tal a gente fazer isso assim, assado, para a gente melhorar a nossa relação? Então, na vida, nas relações interpessoais, você acaba utilizando justamente essa questão da boa comunicação para poder desenvolver repertório, recursos que te possibilitam se conectar com pessoas e chegar mais longe. Exato. Isso se usa para tudo, né? Ponto. Em qualquer setor de atividade, em qualquer situação da vida. Por isso que eu costumo dizer, muitas vezes, o objetivo principal é você trabalhar a comunicação e a voz para um ponto específico. Mas, na verdade, o efeito colateral é que você transforma a vida. Não, sem dúvida. Celso, que legal. Quero te agradecer muito pela generosidade da sua comunicação, pelo seu tempo estar aqui conosco hoje e te convidar para voltar sempre, porque é sempre muito prazeroso e a gente aprende muito nessa troca. Então, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. Olha o meu sorrisão. Genuíno. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre um tema pelo qual eu sou apaixonado.
Excelente. E é o que eu quero continuar fazendo para o resto da minha vida. Obrigado pela oportunidade. E que as pessoas possam se transformar por intermédio da comunicação através da voz. Excelente. Esse é o perfil do convidado que eu quero ter comigo aqui, Triple A. Autêntico, ágil e apaixonado. Então, estamos juntos. Obrigada a você que ficou conosco e até o próximo episódio.